E aí, gente plena-analisada, como que vocês estão? Muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a essa live. Como vocês viram, não sei se vocês viram também, nos stories. O tema da live de hoje é o movimento Red Pill. Não sei se vocês conhecem o movimento Red Pill, mas se você não conhece, eu vou dar uma explicação básica para vocês de como que é esse movimento. Esse movimento é um movimento direcionado especificamente para o público masculino, tá? Embora tenha algumas mulheres que seguem esse movimento, tem várias pessoas conhecidas, inclusive parece que teve até uma polêmica aí com um desses caras do movimento Red Pill, que é o tal do coach do Campari. Eu não assisti, tá? Eu confesso pra vocês que eu não vi nada sobre isso, não assisti a treta, não cliquei em nenhum vídeo, mas tem alguns nomes aí como, não sei o que, Schultz, eu nunca lembro o primeiro nome, eu só lembro o segundo nome dos caras, o outro é o Aires, acho que é Thiago Aires, não sei. Mas sobre o que fala esse movimento? Esse movimento do Red Pill, como o nome em inglês sugere, é a pílula vermelha, fazendo uma alusão ao filme Matrix, né? Então, a pílula azul, a pílula vermelha, que seria um movimento de libertação dos homens frente ao comportamento tóxico das mulheres que elas entram em relacionamento para se dar bem, para sugar alguma coisa desse relacionamento, tá? E por que eu tô falando deste movimento especificamente, já que eu sou uma terapeuta? Porque eu gosto muito desse tipo de conteúdo, ainda mais tendo em mente que eu sou mentora de mulheres e eu tenho um treinamento específico para mulheres, que é o Forjando Rainhas. As mulheres, elas têm um problema. Eu não acho que é das mulheres, eu acho que é da humanidade, né? Pode ser da humanidade. As pessoas, elas têm dificuldade em ouvir as outras que têm um pensamento ou uma ideia um pouco diferente, tá? Claro que quando a gente ouve, eu não me excluo dessa, quando a gente ouve as pessoas falando sobre algo que nós não acreditamos, a gente tem uma tendência a querer rebater aquilo, tá? Então, eu até coloquei aqui algumas características positivas e negativas, mas vamos lá. O Red Pill, eu acho que ele é um movimento que ele é chamado às vezes de movimento anti-otário. Então, aquele homem que ele é apaixonado, aquele homem que ele entra num relacionamento, ele já entra no relacionamento às vezes com alguma quantidade de patrimônio, frente a um namoro muito longo, frente a um noivado, frente a um casamento sabe quando o cara quase chega a casar, mas ele desiste algum tempo antes do casamento? Tudo isso no mundo jurídico ultimamente tem dado ensejo para as mulheres entrarem com ações jurídicas contra esses caras, requerendo uma indenização por dano patrimonial. Ou então, no caso de morarem juntos por muito tempo, até parece que é mais ou menos um movimento parecido com o uso capião, onde a menina e o cara, eles moram durante muito tempo juntos e compram uma TV, compram um guarda-roupa, mobiliam um apartamento, e de repente, quando esse relacionamento acaba, não é casamento, né? Também não oficializaram como união estável, mas essa moça, ela tem direito a dividir o patrimônio que foi juntado durante a constância desse relacionamento, tá? Então, o que tem acontecido? Parece-me que, de acordo com esses caras, até algumas meninas, elas se especializam nesse tipo de relacionamento. Então, elas estão sempre caçando um cara que já tenha um patrimônio, que já tenha uma condição para ela dar, vamos supor, golpe. Gente, desde que o mundo é mundo, existe esse negócio do golpe, né? Até tem o tal do golpe da barriga, que eu acho que nem funciona mais isso hoje em dia, mas tudo bem. Enfim, infantilidade total. Qual é a minha crítica como terapeuta a esse movimento? No movimento Red Pill, ontem eu até estava assistindo alguns vídeos de um sujeito específico. É claro que ele vai criticar coisas que são, tá na cara, que nem
funkeiras, essas blogueiras, meninas que estão expostas na mídia, sabe, essas mulheres que vão pra academia, colocam a câmera pra filmar pra ver se o cara tá vendo a bunda dela. Gente, isso não tem cabimento, um negócio desse. Ah, por conta da violência da mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desculpa, tem a violência? Tem. Mas essas meninas, né, a menina vai com o short tuchado no meio da bunda e fica procurando quem é que tá olhando pra bunda dela. Me desculpa, essa menina, ela precisa de terapia, ok? Então é contra esse tipo de coisa. Só que existe sempre um exagero. Toda vez que você bate no sistema, que você bate em alguém, o que acontece? Isso vai devolver. Toda ação gera o quê? Uma reação na mesma proporção contra você, tá? Então, e outra, o caminho que o feminismo tem tomado durante os últimos anos tem gerado essa geração de homens desconfiados. Eles estão o tempo todo em alerta, desconfiados, olhando para a mulher como uma potencial agressora. E não é uma agressão física, é uma agressão que é financeira. E no homem, a agressão financeira, ela dói mais por conta do quê? Da proteção e provisão, que são funções naturais do homem. E tem a terceira função, que é a função que os homens mais torcem o nariz, servir o feminino. Como uma terapeuta sistêmica, o que isso gera de pontos negativos? A formação de uma geração de homens que eles não têm um comprometimento com as funções masculinas dele, tá? Proteção, provisão, servir ao feminino. Só que não, aí o que eu notei durante toda a minha pesquisa e assisto, e eu inclusive gosto do conteúdo deles, por quê? Porque muito do que esses caras fala a respeito da mente, do funcionamento da mente masculina. Não é que o cara tá contra as mulheres, mas as meninas, elas tendem a interpretar essas falas desses homens dessa forma, como uma agressão. Mas não, a gente precisa aprender, nós como mulheres, dentro do treinamento Forjando Rainhas, você vai entender como ouvir essas frases, como ouvir esses pensamentos e filtrar de forma positiva para tomar para você algum aprendizado, tá? Então, dentro da sistêmica, qual que é a função feminina? Relacionamento, sexualidade, seguir o masculino. Qual que é a função masculina? Proteção, provisão, servir ao feminino. Só que ontem eu estava assistindo um podcast, inclusive com uma psicóloga, um cara desses Red Pills, com uma psicóloga maravilhosa. Amei, ela é super centrada, ela sabe, disposta a aprender, muito tranquila, amei. Karina Pirro, se eu não me engano, é Pirro ou Pirro, não sei como que falo o sobrenome dela. Karina, com C, não com K. Amei o podcast, mas o que eu tenho visto no comportamento desses homens que têm canais de Red Pill? São homens geralmente machucados. Então, às vezes, você como mulher, você escuta aquele homem falando, cara, se sua mulher começa a ir muito na academia, provavelmente ela tá querendo botar um chifre na tua cabeça. Eu vi nesses podcasts um desconhecimento de sistêmica tão grande, que na tentativa dele resguardar tanto o próprio patrimônio, tanto a própria sanidade mental, quanto o relacionamento, ele acaba colocando o relacionamento a perder. Por quê? Porque a pessoa não entende as funções femininas, o cara não entende funções masculinas, o cara não compreende como que procura, não é que ele nem compreende, ele até procura de uma forma correta uma mulher para o relacionamento, mas as ideias sobre traição, as ideias que eles têm sobre perdão, as ideias que eles têm sobre relacionamento a dois, sobre casamento, sobre filhos, são ideias muito, muito, muito infantis. São homens que estão geralmente figurando na energia infantil, eles figuram na posição infantil na maior parte do tempo. A energia masculina, a mulher precisa entender que a energia masculina, naturalmente, ela é de força, ela é de agressão, ela é de ataque, ela é de ação, ela é de solução de problemas. Isso torna o homem muito mais furioso do que a mulher. É por isso que o homem ele é territorialista, ele não quer dividir a mulher dele com ninguém, ele defende a propriedade, ele
né, seria teoricamente mais agressivo por conta da testosterona, mas isso está intimamente ligado com as funções do cara. Então eu, mulher, querendo buscar um cara que ele não tem a fúria, né, que ele não é protetor, que ele não é provedor, no começo é lindo, no começo é maravilhoso. Ai, esse homem desconstruído, que lindo, que fofo, que maravilhoso. No decorrer da vida, a vida vai requerer as funções masculinas dele, e aí a mulher faz o quê? Olha pra esse cara e fala assim, puta merda, esse cara é um banana, ele não me defende, ele não defende ninguém, ele é o primeiro a correr quando aparece uma barata, ele é o primeiro a correr quando aparece alguém no portão. E o que acontece? Acaba a admiração dessa mulher por esse homem, porque o homem, ele é dependente, não é que ele é dependente, o homem, ele precisa de um negócio que chama bênção do feminino. E a bênção do feminino está intimamente ligada com a admiração. Então, se esse homem... É um jogo muito de contrapesos. Então, o cara, quando ele não sente essa admiração por parte da mulher, e a primeira mulher da vida dele a demonstrar admiração é a mãe, então, o comportamento dele com a mãe vai determinar o comportamento com a esposa, com as namoradas, com o feminino. E a mulher, ela precisa entender que ela precisa dar essa admiração. Só que quando é que ela dá admiração? Quando ele está dentro das funções masculinas. Entendeu? E a mulher faz o que hoje? A mulher moderna, a mulher que é atacada pelo feminismo. Ah, eu quero um homem desconstruído. Você tá querendo uma confusão pra tua cabeça. Entenderam? Então, assim, qual é o meu conselho como terapeuta? Primeiro, entra no treinamento Forjando Rainhas. Por quê? Através do conhecimento que você vai adquirir dentro desse treinamento, você vai ser capaz de pegar, por exemplo, assistir um podcast desse de 3 horas, né? Eu assisto na velocidade 2, então é 1h30, e eu filtrar o comportamento masculino e saber lidar com ele. Eu vou usar isso como material para o meu aprendizado em relação ao masculino e para eu poder lidar com ele. Agora, se você vem de uma cultura feminista, de uma cultura onde a mulher ela já vem de um lar, ela já vem de uma vida com paternidade problemática. Uma mulher que ela não entende paternidade, porque as famílias hoje estão muito disfuncionais, o que ela faz? Ela olha para esse cara e fala, esse cara é um bosta, esse cara é um não sei o quê. Inclusive tem até um movimento aí das mulheres, eles têm uns símbolos que eles colocam nas conversas, que é uma taça de vinho, uma outra carinha de um... Eles têm uns símbolos que eles usam nas conversas. E as mulheres estão começando um movimento de não namore cara que siga esse tipo de perfil. Não namore cara, não sai com caras que são red pills. E aí eles são bem pirados em algumas coisas. Inclusive depois eu quero até fazer um vídeo react de alguns desses podcasts, de alguns pedaços, explicando sistemicamente por que aquilo ali não funciona da forma como eles dizem, tá? Então, eu acho que o Red Pill, ele é um movimento, assim como surgiu o feminismo para bater no machismo. Agora o Red Pill surge e se ele tomar força, ele vai tomar força para bater no feminismo. Porque toda ação gera uma reação na mesma proporção, praticamente, tá? Então o feminismo às vezes vem com uma fúria gigante contra os homens, o Red Pill vai vir com uma fúria gigante contra as mulheres. E tem muitas mulheres, principalmente, inclusive eles falam, mulheres na faixa dos 30 anos, elas já estão saindo do mercado, os caras não querem mais essas mulheres. E aí até a psicóloga fala, meu Deus, mas isso é um absurdo. Ela não fala com todas as letras, mas a cara dela fala, isso é um absurdo, uma mulher de 30 anos não estar no mercado, ela não está disponível. Não é isso, não é isso. Os caras, quando eles têm já 30, 35, eles começaram a ganhar alguma coisa profissionalmente falando, financeiramente falando. E para o homem, dinheiro vale muito. Por quê? Porque eles são responsáveis por proteção e provisão. E nos dias de hoje, o que é proteção e provisão? É o quê? Dinheiro, é isso. Então, e as mulheres já não, elas já passaram daquela fase que elas são lindas, maravilhosas, todo mundo quer, que é entre os 15 e os 21. De um lado, isso é verdade, tá? Isso quer dizer que as mulheres depois dos 30 estão fadadas a ficarem sozinhas e solteiras? Jamais, jamais. Se ela souber o que fazer, se ela for plena e analisada, ela vai automaticamente atrair um cara e ela vai saber escolher esse cara para um relacionamento de acordo com o que ela necessita, que é um protetor, um provedor e outro, gente. Red Pill, feminismo, essa briga entre os sexos nunca vai levar você a lugar nenhum. Assim como briga entre pretos e brancos, entre patrão e empregado,
entre fulano e ciclano. Esse negócio de briga, quando divide as pessoas, sempre vai dar BO. Só que quando a gente quer dividir homens e mulheres, a gente mexe aonde? Na família. Mexeu na família, a gente mexe nas gerações. Aí fudeu tudo. Acabou, o planeta tá ferrado. Por quê? Porque as próximas gerações virão com todos esses conceitos. Depois eu vou ver se eu faço esse react. E tem um outro cara, Ícaro alguma coisa. Ele também foi num desses podcasts de Red Pill. Meu, vocês têm que assistir o cara, esse podcast. O cara, ele fala coisas que de repente não é do nosso mundo. Ele fala coisas ali que talvez não seja do meu mundo, sabe? Então, a gente tem sim que ouvir, a gente tem que aprender. E se você é mãe de menino, principalmente menino 10, 11, 12, começou na adolescência, eles já começam a olhar para as mulheres. O primeiro pé na bunda que um menino toma é o suficiente para ele cair num movimento desse. E você, como mãe, estando dentro do treinamento Forjando Rainhas, você vai conseguir também direcionar esse menino para ele ser um excelente marido ou um excelente homem, tá? E as meninas, se você for mãe de menina, se você for mulher, estando no treinamento Forjando Rainhas, você também vai ter filtros para filtrar o que é bom, porque tem coisa boa assim que eles falam, que é óbvio, são coisas que são verdades óbvias, e hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde a gente não pode ouvir verdades óbvias. Toda vez que alguém fala uma verdade óbvia, as pessoas elas têm uma tendência a ficarem machucadas, a ficarem, como é que chama? Ela fica... esqueci a palavra, gente, fugiu. Mas enfim, esse foi a live de hoje sobre o movimento Red Pill, que eu gosto para aprendizado, mas para outras coisas eles são muito infantis, eles figuram, eles variam muito, gostam de figurar na energia infantil, que é claro, não estou chamando eles de criança, mas por conta de traumas que eles tiveram com família, com mulher, com relacionamento, eles acabam figurando nesse lugar, ficam nesse lugar infantil. E até a entrevista ali com a psicóloga mesmo, eles falam sobre traição, sobre perdoar, essas coisas. Meu, dentro da sistêmica é tão diferente do que eles falam, é assim, gritante. Então, mais dia menos dia, eu vou lançar no YouTube, no meu canal do YouTube, um react explicando sistemicamente o que eles estão falando, qual é a saída sistêmica. Por quê? Porque para eles aquilo ali não tem saída. Para os Red Pills não tem saída, ele tem que abandonar, ele tem que jogar fora aquela mulher e aquele relacionamento. Para psicóloga tudo depende, né? E ela é bem mais otimista do que o cara do Red Pill, que eu não consigo lembrar o nome dele. E então é isso, eu espero vocês amanhã. Qual vai ser o tema de amanhã? Não sei, tá? Porque vai depender do quê? De como eu vou acordar, das perguntas que eu recebo de manhã. Eu abro meu WhatsApp, tem pergunta de aluna, tem pergunta de algum prospecto. Eu abro o meu direct, tem pergunta de alguém. Tem às vezes um Reels que alguém me manda, olha isso daqui. Então, é o assunto do dia, sabe? Quando você vai num restaurante, o restaurante não tem cardápio, a live do meio-dia e alguma coisa, é isso. É um restaurante sem cardápio, é o que tem na estação. Gente, muito obrigado por vocês estarem comigo. Um beijo, um abraço. Se você conhece alguém que gosta do Red Pill, ou se você conhece uma menina, uma mulher, enfim, alguém do sexo feminino, precisa entender sobre isso, precisa saber disso, manda pra ela, compartilha com ela, tá? Só preciso dizer que você é maravilhosa. Obrigada, Lila. Gente, a Lila tá lá na França, tá aqui com a gente, tá? Gente, um beijo, um abraço. Espero vocês amanhã, ali entre meio-dia e 37, meio-dia e 40, porque é o tempo que eu tenho aqui, que eu fico parado esperando meus filhos. Um beijo, um abraço, tchau.